Olha, se você acompanha as notícias de política em qualquer veículo, seja aqui no Plantão Brasil ou em qualquer outro canal, na TV, rádio, jornal, você deve estar sabendo que o pessoal da terceira via acredita que se o Bolsonaro não estiver na eleição, o Lula perde, porque qualquer um da terceira via chega no segundo turno e ganha do Lula. Pois bem, eu comecei a falar aqui que o TSE, dependendo da conjuntura política nos próximos meses, vai fazer, às vezes, a terceira via e tirar o Bolsonaro da eleição. Ontem, em entrevista a Andréa Sadi, do Globo News, o corregedor do TSE, ex-corregedor do TSE, agora não é mais ele, que é o Luiz Salomão, aquele que na votação da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão disse: olha, temos todas as provas, o crime foi cometido, foi financiado por empresários, gastaram milhões, tudo isso, o crime foi cometido, inclusive antes da eleição já estavam cometendo crime, mas não vamos caçar. Pois bem, esse mesmo Luiz Salomão, ele disse: olha, tem uma investigação nossa sobre a live que o Bolsonaro fez atacando a urna eletrônica. Essa investigação vai tornar o Bolsonaro inelegível, tem uma chance muito grande de tornar o Bolsonaro inelegível. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele até explicou os caminhos para tornar o Bolsonaro inelegível. Horas antes, o Barroso, ele estava numa convenção sobre fake news e ele falou a mesma coisa. Ele falou: peraí, tem coisa aí, tem coisa aí. Dependendo da conjuntura, não tenha dúvidas, o Bolsonaro estará fora da eleição. Eu vou explicar os caminhos e o que falou o Barroso e o que falou o Luiz Salomão, como eles vão fazer para tornar o Bolsonaro inelegível antes de 2022, e aí abre caminho ou para alguém do PSDB, vamos lembrar, o Luiz Salomão e o Alexandre de Moraes são PSDB, ou para o Sérgio Moro, que é assim com o Barroso. Barroso, Fux e Fachin são os três amigões do Sérgio Moro ali no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita e curte o vídeo, porque aqui é a oposição real ao desgoverno Bolsonaro, não é igual esse pessoal da terceira via que finge que é oposição, mas todos apertaram 17 na urna, todos votaram no Bolsonaro e todos, se precisavam, apoiar o Bolsonaro lá, dependendo de como o Bolsonaro reaja nos próximos meses, vão todos apoiar o Bolsonaro contra a esquerda. Então, se você é fora Bolsonaro de verdade, inscreva-se aqui no canal. O que disse Luiz Salomão a Andréa Sadi e o que disse o Barroso também num evento. O Luiz Salomão, ele começou a explicar, ele começou a falar sobre um processo que cassou primeiro o mandato do Francisquini, que é um deputado bolsonarista, que foi o deputado estadual mais votado da história, assim, pelo menos em proporção, o deputado estadual do Paraná. Com a cassação dele, outros 4 deputados bolsonaristas também perderam mandato, porque mudou o coeficiente eleitoral e todos eles perderam mandato e foram substituídos, esses 5, por 4 que não são bolsonaristas e um só que é bolsonarista. Ok. Ele explicou, o Francisquini, ele foi cassado porque ele no dia da eleição, veja bem, era no dia da eleição, muita gente já tinha votado quando aquilo aconteceu. Ele fez uma live no Facebook, que foi visualizada por mais de 7 milhões de pessoas, e nessa live ele falava que a urna eletrônica não funcionava, que a urna era passível de fraude, enfim, fazer aqueles ataques à urna eletrônica que o Bolsonaro fez nos últimos meses. A gente tá careca de saber, não estou muito careca, mas a gente tá careca de saber dos ataques que fez o Bolsonaro à urna eletrônica, e esses ataques pararam justo no dia 7 de setembro. Foi logo dia 7, o Bolsonaro fez um discurso, o último atacando as urnas. Dia 9, o Bolsonaro pediu desculpas para o Alexandre de Moraes e a partir de então ele não falou mais do assunto. Ok, desde então, né? Ok. Aí, explicando sobre isso, ele disse: olha, tem uma investigação em que a gente está na fase de colher provas, que é sobre a live que foi feita pelo Bolsonaro, em que ele falava também a mesma coisa sobre a urna eletrônica. E vamos lembrar de uma coisa: quando você compara, se você assistir a live do Francisquini e saiu do ar, mas para quem assistiu, e eu assisti parte da live, se inscreve aí no canal, tem que assistir cada bandido falando abobrinha, se inscreve. Se você comparar o que falava o Francisquini com o que falou o Bolsonaro naquela live, é o mesmo discurso. É exatamente a mesma coisa. Inclusive, dá para perceber que a live do Bolsonaro foi baseada na live do Francisquini, que teve o mandato cassado. Só que tem um problema. O Francisquini falou aquilo durante a eleição e tudo mais. Ele ainda não era deputado estadual. Ele era simplesmente um delegado que era candidato a deputado. Ele não fez aquela live com dinheiro público. Ele simplesmente pegou o celular dele, colocou num tripé, assim como eu estou fazendo aqui, e começou a falar para a câmera. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele usou a estrutura da TV Brasil, que é uma TV pública, ele usou os funcionários da TV Brasil, que são pagos com dinheiro público, para dar informações ao povo, ou seja, para fazer o trabalho deles, e não
para criar uma live para atacar o sistema democrático do país. E aí o Bolsonaro também usou a estrutura dele de presidência da República e usou o cargo dele de presidente, que faz com que aquela live tivesse muito mais audiência do que uma live normal. Uma coisa é um candidato a deputado fazer uma live atacando a urna, outra coisa é o atual presidente da República fazer uma live dizendo que a urna que o elegeu, não elegeu uma vez não, o elegeu 8 vezes, 7 vezes como deputado e uma vez como presidente, que essa urna não funciona. Duas eleições eram ainda voto impresso, mas as outras 5 como deputado e uma como presidente, ele foi eleito pela urna eletrônica. Tá. Aí ele falou aquilo, ele fez o Luiz Salomão falou sobre isso e falou, olha, foi aberto um processo administrativo. Vamos lembrar, esse processo foi aberto de ofício pelo TSE. Não é o Ministério Público Eleitoral que abriu isso. Então não depende nem de procurador, não tem Augusto Aras, não tem nada nisso. Foi um processo aberto de ofício pelo TSE, por quê? Porque o TSE estava sendo atacado por um outro poder, que era o Poder Executivo, no caso o Presidente da República, e o Ministério Público não fez nada. Então o TSE entendeu, olha, quando o Ministério Público se omite, então nós podemos fazer, às vezes, de investigadores e também de julgadores. Claro, o ministro que está investigando, ele pode se declarar suspeito em algum momento. Tá, ele disse, olha, sem usar nomes, hein? Sem usar nomes, isso o Luiz Salomão. Se algum dos suspeitos, depois a gente colher as provas, algum desses suspeitos a gente descobrir que realmente ele cometeu os crimes que a gente pensa que foram cometidos, aí esse processo administrativo se torna um processo judicial e aí pode ser cassado a chapa se ele tiver algum cargo, ou ele até ameaçou a cassação da chapa por uma coisa que foi depois da eleição, para você ter ideia. Pode ser cassada a chapa ou, mesmo se isso não acontecer, posteriormente, algum candidato pode entrar no TSE com um pedido para cassar a candidatura e tornar inelegível essa pessoa, caso tenha cometido os crimes. Nós ainda estamos colhendo as provas. Ele fala como um juiz. Eu posso falar aqui como quem não é juiz do caso e quem pode falar. Eu vou falar, todo mundo tem as provas, todo mundo sabe que o Bolsonaro cometeu o crime, todo mundo sabe que o Bolsonaro estava lá na live, inclusive na live era uma bancada, estava o Bolsonaro, e aí do lado dele um militar, que era quem apresentava, ou seja, todo mundo sabe disso. Ele está ameaçando o Bolsonaro. Por que ele está ameaçando o Bolsonaro, Thiago? Calma, já chego lá. Vamos ao Barroso agora. O Barroso estava numa convenção sobre fake news, e o Barroso falou, olha, já avançamos nas fake news porque cortamos a monetização de vários canais que produziam fake news, cortando o dinheiro da produção. A gente já avança muito, mas a gente vai avançar ainda mais porque a gente vai coibir as fake news em 2022, né? Vai ter que ser uma eleição livre de fake news. E aí o Barroso fez uma ameaça direta, ele falou, quem tentar fazer disparos em massa com fake news, essas pessoas não apenas serão tornados inelegíveis, terão suas candidaturas cassadas, como os responsáveis serão presos. Falou Barroso, um discurso muito parecido com o que disse o Alexandre de Moraes na votação em que o Alexandre disse, olha, o Bolsonaro cometeu crime em 2018, vai ficar por isso mesmo, hein? Fica o aviso, hein? Não faça mais, porque se fizer em 2022, vocês vão presos. Quer dizer, 2018 esquece e fica impune. Ok. Qual é o caso aí? O caso é o seguinte, o mercado financeiro começou a pressionar o Bolsonaro por causa da PEC dos precatórios, que é um calote muito grande e vai soltar uma bomba fiscal gigantesca de mais de 150 bilhões para quem assumir em 2023, seja o próprio Bolsonaro, esperamos que não, ou espero eu seja o Lula, ou algum desses bandidos da terceira via, como Moro, Juiz Ladrão, como Bolsonaro, enfim, algum deles vai ter uma bomba de 150 bilhões em 2023 que chega a 1 trilhão em 2029, quer dizer, o Bolsonaro ele está desagradando o mercado financeiro em muitas coisas e todo mundo sabe que ele está manipulando os preços das ações da Petrobras. Ele fala, tem que baixar o preço do combustível, aí cai. Aí ele fala, não, acho que eu vou privatizar, hein, aí sobe. Aí fala, não vou privatizar não, isso não está nem no radar, aí cai. Aí fala, vou sim, aí sobe. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o mercado financeiro está pressionando o Bolsonaro pelo seguinte, ou você aprova todas as reformas que você prometeu, porque foi isso que fez com que eles apoiassem o Bolsonaro em 2018, e privatiza a Petrobras e os Correios, ou você será descartado, Bolsonaro. E a gente sabe que quando o mercado descarta alguém, é o pior descarte possível. Você vai ser descartado, você vai ser preso, você vai ser completamente silenciado, vão deletar suas redes sociais e todos os seus apoiadores que continuarem contigo também serão. A coisa vai ficar ruim. É isso que eles estão avisando pro Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro ele fica naquele lenga-lenga, não vai, mas também não fica no lugar, tá naquela,
começou a falar que privatiza, mas não privatiza, estão dando ultimato. Isso é um ultimato não do Luiz Salomão. Quando fala o Luiz Salomão, ex-corregedor do TSE, quando fala o Barroso, o presidente do TSE, não são eles que estão falando. São gente como André Esteves. Lembra do áudio do André Esteves? São eles que ligam para o pessoal e falam, ó, diga isso, porque o Bolsonaro está sendo ruim para os meus negócios. Ou seja, se o Bolsonaro, na conjuntura política, ele tiver alguma chance de ganhar do Lula, alguma chance, ele conseguir melhorar um pouquinho a aprovação dele, que tem alguma chance de ganhar do Lula, e ele entregar o que está sendo prometido, aí eles deixam o Bolsonaro até a eleição. Se o Bolsonaro não tiver chance de ganhar do Lula e não entregar o que ele está prometendo, e eu vou te dar um spoiler aqui daqueles, Bolsonaro não vai entregar. E eu duvido que o Bolsonaro chegue a março, abril com alguma chance de ganhar do Lula. Aí, chegando nesses meses aí, março, abril, maio, aí o TSE vai falar, olha, concluímos a investigação, agora vai virar um processo judicial, vamos caçar aqui o Bolsonaro, vamos caçar torná-lo inelegível, caça e torna inelegível, acabou, sai você, descartado. Ó, vou mostrar aqui o carro de som lá no Rio Grande do Norte. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Aqui denunciando o Bolsonaro lá nas ruas, já fechamos com ele. Vamos rodar entre hoje, agora, e amanhã vamos rodar em mais 4 cidades, 4 horas cada uma, do Rio Grande do Norte. Também já fechamos Santa Catarina, fechamos a Americana, que o pessoal pediu, fechamos outra cidade. Vamos bater a meta de 10 cidades nessa semana denunciando o Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as minhas outras redes sociais, está no primeiro comentário aí, inscreva-se em todas elas. E também deixo na descrição o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Falou!